Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho falar hoje para vocês mais uma vez sobre a iniquidade que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 12. Mas eu vou falar também sobre os falsos profetas. Vou apontar alguns aqui. Eu não falo, não cito nomes nos meus vídeos, mas dessa vez eu vou citar porque tem coisas fugindo do controle, né? E a gente tem que apontar as coisas onde estão para as pessoas saberem onde estão seguindo, porque Deus se ira contra todos aqueles que vão atrás de falsas doutrinas, falsos profetas. E vamos lá. Mateus 24, versículos de 11 ao 13. Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto, em algumas Bíblias vai estar iniquidade, que o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então persevere, porque virá muitos já existem. Eu vou falar aqui do Valdemiro Santiago, porque ele está aí vendendo um feijão que você planta para curar o coronavírus. R$ 1.000 o feijão. Vou te mostrar onde está o erro de você que segue essa religião. Não estou te julgando, entendeu? Você tem a sua crença, mas acorde. Comece a ler a Bíblia. Se você é analfabeto, você pega uma Bíblia e baixa no Play Store, que tem muitas Bíblias de áudio lá, que você coloca o áudio e ela lê para você começar a conhecer da palavra, porque não adianta ele vir pregar um versículo para você e ficar meia hora falando um monte de genealogia, que você não vai entender nada do que realmente está dizendo a palavra, tá bom? Aqui em 1 João, capítulo 4, 1 João, meu celular está um pouquinho ruim de focar. Capítulo 4, o 1 e o 2. Amados, não deem crédito a todos os que se dizem inspirados, antes examinem os espíritos para saber se vem de Deus. Pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Aí ele fala mais adiante aqui sobre os espíritos de anticristo, mas tem vários outros espíritos. Ele dá um exemplo aqui do espírito de anticristo. Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito grande o vídeo. Tá bom, gente? Então, já existiram muitos falsos profetas. Eles falam dos fariseus e muitas outras coisas. Então, prestem atenção, analisem os espíritos, tá? Antes de você seguir uma doutrina aí e uma denominação, tá bom? Vou voltar aqui agora em Lucas. Lucas capítulo... Só um minutinho aqui, gente. Aqui, encontrei, gente. Só um perdão aí porque eu tinha me perdido aqui, eu marquei no lugar errado. É Lucas 6. Tá dobrado aqui, Lucas 6, 28. Desejem o bem aos que os amaldiçoam e reze por aqueles que caluniam vocês. O Marcelo Rezende, ele jogou praga, né? Que a mão de Deus ia pesar sobre o Marcelo Rezende, que ele mostrou as fazendas dele lá, uma época aí, antes do Marcelo Rezende adquirir o câncer. E ele ainda falou, né? Acho que ele falou, não me recordo bem, se cuidado, Marcelo Rezende, cuidado. A mão de Deus pesa sobre você. Que falaram para ele que Marcelo Rezende estava rindo. Mas quando o Marcelo Rezende adquiriu o câncer, ele falou que Deus ia curar ele. O Marcelo Rezende não foi curado, ele morreu, tá? Então você analise bem quem você está seguindo. E ele amaldiçoou, ele jogou praga, ele falou que a mão de Deus ia pesar. E não é assim. Se Marcelo Rezende estivesse caluniando ele, a palavra diz: desejem o bem aos que os amaldiçoam e rezem por aqueles que caluniam vocês. Se Marcelo Rezende estivesse caluniando, ele tinha que rezar por ele, não falar que a mão de Deus ia pesar sobre ele. Ele tinha que rezar por ele por misericórdia, porque esse é o evangelho que Cristo pregou. O evangelho da verdade é esse aqui, gente, ó. Pega a Bíblia e lê, baixa no teu celular uma Bíblia com áudio que você vai entender o evangelho da verdade, não o evangelho da apostasia da fé, que essas denominações estão pregando. O Edir Macedo falou lá num discurso no Templo de Salomão lá. Ele estava dando um discurso, o pessoal aplaudiu. Depois, no fim do discurso, ele falou: não, o Espírito Santo não quer que vocês aplaudam. Eles querem que vocês coloquem a mão no bolso e ajudem a gente a pagar nossas contas. Aí às vezes você dá o seu dízimo, você fala: mas não, porque tem que dar, porque tem as contas do templo, tem das igrejas, dos templos, né? Tem a conta de luz, a conta de água, talvez o aluguel, o salário do pastor, né?
Primeiro que o dízimo não é isso, mas Jesus disse aqui, ó, em Mateus 10, 7, a partir do 7 até o 8. Vão e anunciem, o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Entendeu? O Valdemiro Santiago está vendendo um feijão por R$1.000. Se ele tem alguma coisa que cura, que a fé da pessoa vai curar, ou que Deus colocou sobre aquilo na mão dele que tem a cura para o coronavírus, por que ele não dá? Por que ele não dá? Ele tem que pedir R$1.000, é um propósito que ele diz. Ele tem que pedir R$1.000 por uma semente de feijão para você plantar. E a Bíblia diz, é o que Jesus fala aqui. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, se você tem um dom da cura ou de qualquer outra coisa que ele fala aqui, ó. Curem os doentes, tá vendo? Então, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Você recebeu de graça, deem de graça. Então, o cara vem e me vende um feijão por R$1.000, tá certo? E esse espírito aí, será que você não tem que analisar que espírito é esse aí que você está seguindo? Cuidado, eu não estou aqui criticando para falar que eu sou o corretinho, certo, né? O santo, mas a gente tem que saber discernir as coisas, tem que pedir espírito de entendimento ao Eterno para ter discernimento. E por último eu vou ler aqui para vocês em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, que sempre está dobrada a minha Bíblia para marcar, tá, gente? Só um minutinho, porque a Bíblia está no meu colo. Aqui, ó. A partir do 20. Contudo, se o profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não tenha mandado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Talvez você se pergunte, como vamos distinguir se uma palavra não é palavra de Javé, ou Deus, né? Que aqui é uma tradução do nome de Deus, que eu não sei se é correta, então eu prefiro falar só Deus, quando tiver a palavra Javé aqui, porque eu não quero estar julgando, colocando apelido no nome do Eterno, porque eu não sei o nome dele. Se o profeta fala em nome de Deus, mas a palavra não se cumpre, e não se realiza, trata-se então de uma palavra que Deus não disse. Tal profeta falou com presunção. Então ele falou com o próprio entendimento dele. E quis dizer que foi Deus que falou. Então a gente tem que ter essa prudência. Não deve falar que foi em nome de Deus. E ele falou que Deus ia curar ele lá. O Marcelo Rezende. O Valdemiro falou que ia curar o Marcelo Rezende. Deus ia curar ele. E ele morreu. Entendeu? Então vigiem, gente. Vigiem. A gente está no fim. É muito roubo, a roubalheira é muito grande no Brasil, a corrupção é enorme, os políticos desviam da verba que vem para curar o coronavírus, para ajudar nas mortes. Estão fazendo de tudo para acabar mesmo com a população pobre. Eles querem que só o alto escalão esteja na terra, vivendo de riquezas, e querem acabar mesmo, fazer de tudo para acabar com a fome, a miséria, a desgraça, a guerra. Mas todos esses vão pagar muito caro porque estão fazendo com os humanos pobres que não podem se defender, porque o Eterno pesa a mão sobre aqueles que realmente merecem. Mas não é todos que você acha que vê falar, Deus vai pesar a tua mão, e essa mão vai pesar não, que nem ele falou do Marcelo Rezende. O Marcelo Rezende foi humilde, foi orar, falou que estava orando em retiro, parou o tratamento, foi orar, ele teve fé. Enquanto o falso profeta aí, o Valdemiro, com todo respeito, né, falou que Deus ia pesar a mão sobre ele. E que ele morreu. E aí? Eis a questão. Foi Deus que pesou a mão ou era só a hora dele mesmo? Não se sabe, né? Isso aí a gente não pode dizer. Só o Eterno sabe. Mas vigiem o espírito dessas pessoas, dessas doutrinas, dessas denominações que vocês estão seguindo, gente. Acordem porque o fim já chegou. Ele não vai chegar não, ele já chegou. Ele já começou. Tudo que está na Bíblia está acontecendo. A maldade se espalhando, as pessoas vendo a miséria, a peste tomando conta do mundo, que é das primeiras profecias que Jesus fala em Mateus 24 acontecendo já, e as pessoas querendo lucrar em cima disso. Entendeu? Não estão nem aí para o bem maior, querem só o bem próprio. Fiquem com a paz do Eterno e até o próximo.